Enviando aqui os nossos convitinhos para que muitos possam aproveitar desse momento com o Padre Iago, possam vir conhecer, né? Conhecer para amar. Então vamos lá. Oi, Padre. Oi, Clau. Oi, Marli. Que bom, gente. Que bom que vocês... Vamos lá. Oi, Padre. Pronto, agora dá certo, né? Agora sim. Agora algumas pessoas já entraram, então que bom. Então já está começando a anunciar para algumas pessoas. Também consegui enviar uns WhatsApps, então tudo certo. Mas estávamos dizendo que quanto tempo, que bom estarmos aqui, Padre. Faz um bocado de tempo, mas isso é verdade. Nossa, é verdade. Mas tá bom, tudo chega, né? A gente tem paciência, as coisas chegam. Vem férias, vem carnaval, tanta coisa acontecendo meio que atropelada, né? Que quando a gente vai ver, o tempo passa e... É verdade. É o importante é que deu certo, né? Isso. Que nós estamos juntos aqui, que hoje a gente vai ter mais uma grande oportunidade junto com o Senhor, de aprendermos mais para amarmos de verdade, né, Padre Iago? Muito bem, isso é verdade, isso é verdade. Então tá bom, Padre. Então eu tô aqui enviando também paralelamente aqui alguns convites, mas a gente vai começando. Oi, Tia Ruth, oi, Clau. O pessoal vai chegando e também sempre fica gravadinho. E quem não pode estar nesse horário, depois se deleita aí com tudo que o senhor trouxe para nós de maravilha. Então, Padre, seja muito Muito bem-vindo. E o obrigado. Senhor, então, comece esse nosso momento aqui com as suas orações. Muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Maria, São Mãe da Igreja, Patrício, né? Rogai por rogai por nós, nós. São Patrício. Rogai por nós. Não teve como não lembrar do senhor ontem, né, Padre? É verdade, o padroeiro aqui da nossa paróquia. Olha, e nós só temos duas paróquias dedicadas a São Patrício no Brasil, a nossa e uma outra no Rio Grande do Sul. Olha só que beleza. É Então, um imagino que privilégio. deve ter sido muito lindo, né? Foi, com certeza, uma festa muito bonita. Amém, Padre, que bom. Então, quero saber essa novidade que o senhor trouxe hoje pra gente. É diferente de quando a gente lê encíclica, né? Hoje é uma constituição conciliar. Isso. Bom, antes de mais nada, recordar que durante este ano santo, o Papa Francisco concedeu também a indulgência plenária, a possibilidade de lucrar a indulgência, para aqueles que participarem sobre as formações dos documentos do concílio, né? Então, todos aqueles que nos acompanham hoje poderão também, depois cumprindo aqueles requisitos, né, a confissão, a comunhão, a oração pelo Santo Padre, podem lucrar a indulgência, né? Justamente essa oportunidade de, estudando os documentos do concílio, lucrar a indulgência neste ano santo, Que né? bom. Maravilha. E, de fato, hoje nós olhamos um outro tipo de documento, não é uma encíclica, não é uma carta, né? Enfim, nós falamos de uma constituição, porque nós estamos falando de documentos conciliares, que tem justamente um peso muito maior, né? Ah, Antes de mais nada, vou dar uma introdução do concílio para que nós possamos entender o que é o concílio, né? Então, o concílio, os concílios são encontros, podemos dizer assim, entre seis aspas, reuniões de bispos, onde os bispos unidos junto do Santo Padre e o Papa vão discutir assuntos relevantes da vida da Igreja para dar ali à Igreja um norte sobre determinado assunto, né? Então, nós temos concílios históricos da Igreja que definiram importantes artigos de fé, por exemplo, quando nós olhamos para os primeiros concílios da Igreja, Éfeso, Niceia, Constantinopla, nós temos nesses concílios definições, por exemplo, de dogmas, como o dogma da maternidade de Maria, Maria Mãe de Deus,
o próprio credo niceno-constantinopolitano leva esse nome justamente pelos concílios de Niceia e Constantinopla. Então, os concílios são sempre um encontro de bispos para juntos refletirem sobre algo relevante da vida da igreja, e aquilo que os concílios definem, para nós, é magistério universal, obrigatório, né? Todos nós, católicos, aderimos aos ensinamentos do concílio, porque é o colégio dos bispos que juntos emitem ali uma decisão. Portanto, é a igreja plena, né? Não é um bispo ou outro, é o conjunto de todos os bispos. Ainda que um ou outro bispo não concorde, mas a maioria dos bispos forma o que é o corpo da igreja. Portanto, nós aderimos porque é justamente a igreja nos ensinando. Quando Padre, nós falamos, uma dúvida sim, só. Por exemplo, o Brasil, são muitos bispos. Como que faz? Existe uma seleção, uma escolha para saber qual bispo vai participar de um concílio? claro, há todo um processo a ser feito quando você vai elaborar um concílio, né? Porque, de fato, é uma coisa muito minuciosa, né? Nem todos os bispos têm condições de participar, evidentemente, né? Então, todo esse caminho é feito na preparação do concílio, Ah, né? De que bispos podem participar. Então, de fato, isso é todo entendi. é organizado em vista de acontecer os concílios, né? E nós estamos olhando hoje a Constituição Sacrosanctum Concilium, que é um dos documentos do Concílio Vaticano II. E o que é o Concílio Vaticano II? Então, bom, como já disse, é um concílio, um encontro de bispos, este convocado por São João XXIII e encerrado por São Paulo VI, porque João XXIII, ao longo do concílio, ele acaba morrendo, Paulo VI é eleito e dá continuidade ao concílio. O Concílio Vaticano II acontece de 62 a 65, e aí passa também por essa dimensão de João XXIII a Paulo VI. E é um concílio muitas vezes chamado de um concílio pastoral, porque justamente o Concílio Vaticano II procurou responder às transformações do tempo. Então, podemos dizer sinteticamente numa frase, o concílio vai dizer à igreja o que dizes de ti mesma, igrejas o que dizes ao mundo. Então, a ideia é justamente o que a igreja fala de si para si mesma e o que a igreja fala de si para o mundo. Então, a ideia do Concílio Vaticano II é justamente dialogar, colocar a igreja em diálogo com a sociedade do tempo presente, justamente respondendo às transformações do tempo e, ao mesmo tempo, atendendo a apelos de reforma. Quando nós olhamos o concílio não surge do nada, ele é resposta a inúmeros apelos de reforma que já existiam na vida da igreja, né? Ah, E para justamente fazer esse movimento, o Concílio Vaticano II busca um retorno às fontes do cristianismo. Então, a patrística, o Concílio Vaticano II vai voltar justamente ao início do cristianismo, às fontes cristãs, para justamente elaborar o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da igreja, para tudo aquilo que vai ser refletido, tudo aquilo que vai acontecer ao longo do concílio, não tem outra fonte senão as fontes da igreja. E quando nós falamos da reforma litúrgica, que é justamente o objetivo da Constituição Sacrosanctum Concilium, ela está justamente num sopé de outras reformas, que são os movimentos de reforma, que já existiam antes do concílio acontecer. Nós podemos destacar aqui 5 movimentos de reforma: o movimento bíblico, o movimento patrístico, o movimento social, o movimento laical e o movimento litúrgico. O nosso documento está inserido dentro desse movimento litúrgico, que acontece entre o século XIX e XX, de maneira muito particular, nas abadias beneditinas da Alemanha, Bélgica e Itália. Nós temos, por exemplo, um destaque muito forte de Dom Odo Casel, que é um beneditino da abadia de Maria lá na Alemanha, e entre outros tantos homens beneditinos, enfim, e leigos também, que buscavam uma reforma litúrgica que buscasse justamente levar a liturgia às fontes do cristianismo. Então, retornar às fontes da liturgia cristã, para assim promover uma reforma litúrgica que visasse uma maior participação do povo de Deus na liturgia e, ao mesmo tempo, que promovesse uma espiritualidade litúrgica mais autêntica com a fé. Quando nós falamos de reforma litúrgica, nós temos alguns
algumas pessoas que ficam meio assim, né, esse negócio de reforma litúrgica, não pode mudar a liturgia, porque isso e aquilo, aquela coisa toda, um frenesi. Mas as reformas litúrgicas não são nenhuma novidade da vida da igreja. A liturgia sempre foi reformada. Basta saber que Jesus não celebrava distola, casula, não celebrava com paramentos. O fato de ter paramentos já é uma reforma litúrgica grande. Jesus não celebrou o rito como nós celebrávamos hoje. Ele não falava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então, as reformas litúrgicas, elas acontecem ao longo de toda a história da igreja. Nós podemos destacar algumas como um ponto de explicação. Uma delas, a reforma de São Pio V, quando no Concílio de Trento busca uma unificação da liturgia. Por exemplo, nós tínhamos inúmeras liturgias celebradas na igreja, geralmente liturgias regionais. Então, nós tínhamos os sacramentários, os antigos missais. Então, tinha o missal da antiga Gália, o missal da Espanha, o missal da Itália. Então, cada um com um rito muito próprio, uma maneira própria de celebrar. Pio V buscou justamente uma unidade no rito litúrgico, e a partir daí surge um único rito que hoje nós chamamos ou de rito tridentino, missa tridentina, ou da forma extraordinária do rito romano. Depois, mais perto de nós, Pio X faz uma grande reforma nas rubricas do missal. Pio XII fez uma grande reforma na estrutura da Semana Santa, por exemplo. Mesmo João XXIII fez uma reforma quando inseriu o nome de São José no cânon romano. Para dizer que a liturgia sempre passa por reformas. Né? Então, não é de se estranhar quando nós falamos de reforma litúrgica. Isso, para nós, não é nenhum escândalo. A igreja, a liturgia sempre passa por reformas a fim de corresponder melhor ao mistério celebrado. O que muda é o rito. O conteúdo não muda, é sempre o mesmo mistério. A Eucaristia é sempre paixão, morte, ressurreição de Jesus. Independente de como se celebrava e como se celebra hoje, o conteúdo de fé é sempre o mesmo. Sempre celebramos a mesma fé católica. Então, para que isso, de fato, ajude a esclarecer um pouco para nós o que é a reforma litúrgica. Então, quando nós entramos, propriamente dito, na Sacrosanto Concilium, o Sacrosanto Concilium foi o primeiro documento conciliar aprovado no Concílio Vaticano II. Foi aprovado na terceira sessão pública, celebrada em 4 de dezembro de 63. Porque os padres conciliares tinham muito claro que todos os trabalhos do concílio, tudo aquilo que a igreja haveria de fazer no concílio, precisava partir de um ponto central, que era justamente a Eucaristia, o mistério celebrado. Né? Então, tudo aquilo que o concílio haveria de fazer teve como norte a liturgia, o mistério da nossa fé, a celebração maior da nossa vida, a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, a partir desse documento, a igreja começa os seus trabalhos. Quando nós olhamos a Sacrosanto Concilium, a primeira coisa é entender o que é liturgia. Quando nós falamos de liturgia, muitas pessoas se confundem, né? Acham que liturgia é o rito, né? Liturgia é só a missa, né? E aí, a primeira coisa que precisamos entender, e o concílio, já no início da Sacrosanto Concilium, vai trazer isso para nós, é a compreensão do que é liturgia. A liturgia, a palavra liturgia, uma palavra grega, que vai dizer que a palavra liturgia fala de um serviço público, um serviço ao povo. Né? Esse é o sentido da palavra liturgia. Né? No nosso caso, no caso da nossa fé, vai justamente designar, né, o culto celebrado, né, em favor da Assembleia Cristã. A liturgia, de fato, é entre aspas, um serviço ao povo de Deus. Não é um serviço aos sacerdotes. Né? É para o povo de Deus. Então, manifesta justamente a celebração do mistério do qual o povo de Deus toma parte também. Então, é um serviço pelo povo, com o povo e para o povo, podemos dizer assim. Então, primeira coisa, entender o que é liturgia. E quando nós olhamos os primeiros números do concílio, da Sacrosanto Concilium, vai falar, em primeiro lugar, sobre a natureza da liturgia. O que é a liturgia? A liturgia celebrada pela igreja é justamente o memorial da ação redentora celebrada, vivida por Jesus Cristo. Então, a liturgia celebra a redenção de Jesus, centrada sempre no mistério pascal da paixão, morte e ressurreição. Toda a liturgia, seja a liturgia da Eucaristia, do batismo, do sacramento da reconciliação,
toda a liturgia celebra esse mesmo mistério: paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo através dos sacramentos, que são justamente os canais eficazes da graça de Deus para nós, a salvação. E o Concílio vai recordar que, dentre esses mistérios celebrados, a Eucaristia é o ponto mais alto, é o ponto alto da nossa fé, é a Eucaristia, porque justamente ali se recorda de maneira muito particular a paixão de Jesus, né, todo o mistério envolto da Eucaristia e todos os outros sacramentos estão sempre em vista da Eucaristia, né? Então, recordar sobretudo que em torno da Eucaristia a igreja se faz igreja. A igreja é o que é pela Eucaristia. A música, né? A Eucaristia nos faz igreja. Exatamente. A Eucaristia nos faz igreja. A nossa identidade enquanto igreja está na Eucaristia, né? E o Concílio vai recordar no número 6 que a igreja nunca deixou de se reunir em torno desse sacramento. E aí no número 6 recorda o Concílio, na Sacrosanto Concilium, que na reunião, no encontro eucarístico, se torna novamente presente a vitória e o triunfo de Cristo sobre a morte, né? Então, isso para nós é fundamental para entender a Eucaristia. E o concílio ainda vai indo mais adiante, sobretudo no número 7, o concílio vai nos recordar que quem age na liturgia é sempre Cristo. Essa é uma realidade essencial, fundamental. Cristo é quem age na liturgia. Nós, sacerdotes, somos canais, mas é ele que age. E aí no número 7 nós vamos ler, dizendo o Concílio Vaticano II, que Cristo presente está pela sua força nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo mesmo quem batiza. E aí podemos estender isso a todos os sacramentos, na verdade, quando o padre diz, isto é o meu corpo, bom, não é o meu corpo, é o corpo de Cristo. Portanto, é Cristo que age através do sacerdote. Quando o padre fala na confissão, eu te absolvo dos teus pecados, bom, não sou eu, porque eu não tenho, humanamente, eu não tenho capacidade. É Cristo que fala através de mim, eu te absolvo dos teus pecados. É o que a igreja nos recorda quando vai dizer que o padre age em persona Christi. Então, é a pessoa de Cristo que age no sacerdote. Cristo é quem age na liturgia. Mais adiante, o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, vai recordar que a liturgia é fonte e cume, ou fonte e ápice da vida cristã. Então, a liturgia, nos diz o número 10, é o cume para o qual tende a ação da igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte de onde emana toda a sua força. Para não dizer que tudo começa e termina na Eucaristia. Se nós vivemos qualquer realidade na igreja que não nos leva à liturgia, então está errado. É porque a liturgia é a ação de Deus presente no meio de nós, a ação salvadora de Deus presente no meio de nós. Portanto, tudo o que fizermos, a dimensão social, catequética, o anúncio, o texto, tudo precisa ter o seu início na Eucaristia, porque a Eucaristia é a fonte da ação da igreja, mas também precisa levar a Eucaristia, a liturgia, porque são estes, melhor dizendo, o cume da vida da igreja. Então, a liturgia, fonte e ápice, fonte e cume da vida da igreja. Até aqui tudo tranquilo? Tudo. Então a liturgia é o começo, né? Onde começa e termina tudo, porque ela tem no centro dela a Eucaristia, né? Exatamente. Bom, indo mais adiante, a reforma litúrgica, claro, prescindiu naturalmente de um grande trabalho, né? Nós imaginamos uma igreja durante pelo menos 4, 5 séculos tinha uma única liturgia já enraizada, já estruturada, e passa a mudar. Como é que vamos fazer tudo isso, né? E aí a Sacrosanto Concílio vai recordar a importância da instrução litúrgica. E pede-se o concílio que justamente a igreja ofereça ao povo de Deus uma adequada instrução litúrgica, a fim de que possa promover uma participação mais consciente, ativa, frutuosa do povo de Deus. Então, e isso não só no tempo da reforma, mas também agora, a igreja sempre deve oferecer ao povo de Deus uma boa instrução litúrgica. Nós sabemos e vemos inúmeros lugares alguns abusos litúrgicos graves, às vezes, e as pessoas, às vezes com má intenção, vão dizer, isso é culpa do concílio.
é culpa da reforma do concílio, porque mudou a missa, e aí a igreja faz isso. Não é, é falta de instrução litúrgica. E isso também não se deve à culpa da igreja, porque a igreja nos oferece inúmeras possibilidades de conhecer a liturgia, de aprofundar a liturgia, cursos, documentos. Nós temos aí, nós há 2 anos atrás recebíamos o novo missal, e o novo missal veio acompanhado de inúmeros cursos pelo Brasil afora, a instrução geral do missal romano. Então, não dá para dizer que os abusos que se cometem por aí são causa do concílio, né? O concílio não faz, não promove abuso. O concílio promove uma boa liturgia. Quem promove abuso é quem não procura conhecer a liturgia, quem não estuda e acaba fazendo bobagem. Mas isso não tem nada a ver com o concílio. Ótimo. Muito bom esclarecer assim, padre, muito É importante. importantíssimo, na verdade, né? É. Pois bem, se podemos fazer uma síntese, os princípios práticos da reforma, vamos apontar alguns nortes importantes. O primeiro deles, o caráter bíblico na promoção da reforma litúrgica. O concílio pediu que houvesse uma grande promoção da Sagrada Escritura na reforma litúrgica, justamente unindo o apelo da reforma litúrgica também pela reforma da Sagrada Escritura, o apelo bíblico, né? Então se pede que na reforma litúrgica tenha-se em conta a Sagrada Escritura como algo de fundamental importância. Depois se pede a preferência pela celebração pública da liturgia, porque antes havia aquela possibilidade dos padres celebrarem a missa, missa entre aspas, privada e tal. Então se pediu que a celebração da liturgia fosse, antes de qualquer coisa, uma celebração pública, porque é um mistério do povo de Deus. Depois, uma coisa que é importante ainda, que cada um faça na liturgia somente o que lhe compete. Esse ponto é muito importante, porque às vezes nós temos a tentação de algumas pessoas querem fazer aquilo que não lhe cabe, né? Sim. Então, eu quero rezar a oração eucarística com o padre. Não, o concílio fala cada um faça o que lhe compete. Então, nem o padre pode tomar o lugar do povo, né? Então, por exemplo, nós temos os leitores, que tenham leitores, ministros leitores, leigos para fazer isso. Não cabe ao padre fazer tudo. Não vai o padre fazer a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura. Não. Que cada um faça o que lhe compete. Isso é importante, porque nós podemos comparar a liturgia com uma grande sinfonia. Cada um precisa tocar o instrumento que lhe cabe. Não dá para uma pessoa tocar todos os instrumentos. Cada um faz o que lhe cabe e a sinfonia fica belíssima. Então a liturgia também é isso, é uma sinfonia onde cada um faz o que lhe cabe e fazendo o que lhe cabe, a beleza da liturgia resplandece mais do que qualquer outra coisa. Depois, ainda nos princípios práticos da reforma, se pede uma participação ativa dos fiéis. Aí nós temos as aclamações, as respostas, as salmodias, os cantos, como formas justamente da participação ativa do povo de Deus. Né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, as aclamações durante a oração eucarística, muitos lugares do mundo afora não tem. Não tem. Quem participa na Europa, na América do Norte, percebe que isso não tem. Né? Fazei, Senhor, de nós uma perfeita oferenda, lembrai-vos, Senhor, dos vossos filhos, lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, é próprio nosso. Então, as adaptações próprias do nosso país, dentro dessa perspectiva, da participação ativa dos fiéis. Depois, ainda se pede que não se faça nenhuma acepção de pessoas e nenhuma diferença ministerial. Isso, para nós, é algo mais do que óbvio, né? A importância de que cada um seja acolhido dentro da liturgia. Adiante ainda, se pede o concílio que as celebrações sejam regidas pela nobre simplicidade. Isso também para nós é importante. A liturgia, ela precisa brilhar, não pelo brilho das vestes, não pelo brilho dos ornamentos, mas pela simplicidade. Não quer dizer que não se possam haver belos paramentos, né? Até muitas pessoas confundem, né? A nobre simplicidade. Então vamos crachar, bota qualquer pano, qualquer coisa, tá tudo valendo, porque a liturgia tem que ser simples. Bom, simples não é simplória, né? Então, é a nobre simplicidade. Isso não tira dignidade. Não quer dizer que a gente precisa jogar a coisa, fazer de qualquer jeito, mas regido por esse princípio. Nobre simplicidade. Depois ainda se pede uma leitura abundante da palavra de Deus e uma particular atenção à pregação da palavra de Deus.
também a promoção da celebração da palavra, né? Isso é uma novidade importante do Concílio. O Concílio pede uma promoção ampla da celebração da palavra de Deus. E aqui nós entendemos a importância dos ministros leigos, que em muitos lugares fazem a celebração da palavra. Talvez para nós, aqui na nossa metrópole, seja uma realidade um pouco estranha, porque nós temos com muita facilidade padre em todo canto, encontramos missa com muita facilidade, mas em muitos lugares do Brasil, por exemplo, não tem essa facilidade. E aí a importância justamente da celebração da palavra de Deus como um meio dos fiéis terem essa comunhão litúrgica, né? Eu mesmo, em 2020, passei em missão na Ilha do Marajó, estive numa comunidade que não via o padre há 2 anos. 2 anos sem o sacerdote, 2 anos sem missa. E como sobreviviam? Pela celebração da palavra de Deus, né? Então, o Conselho também promove e pede que se promova, e no documento nós vamos ver, especialmente quando, como forma de celebrar as grandes solenidades, as grandes festas, né? A celebração da palavra de Deus como forma de preparar essas grandes ocasiões. Depois, o uso da língua vernácula, né? Recordamos que antes do concílio a missa era celebrada toda em latim, depois o concílio pede realmente que se use a língua vernácula, a língua de cada país, para que justamente o povo possa compreender melhor o que é celebrado, e ainda uma devida e adequada inculturação litúrgica conforme cada realidade. Aqui, entender o que é inculturação. Inculturação não é carnaval. Às vezes as pessoas confundem, achando que enculturar é fazer o que quer, colocar o que quer. Não, porque vamos fazer assim, assado, vamos mudar a missa, porque é inculturação. Inculturação é justamente a liturgia adequada para cada povo, para cada cultura. E aí recordar o que é cada cultura. E cada cultura está separada, cada cultura na sua região. Então, não posso eu querer me apropriar de um elemento cultural de outra cultura para celebrar a missa de outra forma e dizer isso é inculturação. Não, a inculturação, ela tem como perspectiva a realidade de cada povo, de cada nação. Então, nós temos algumas missas, por exemplo, vamos celebrar a missa desse jeito, daquele jeito. Bom, é o princípio litúrgico. Qual é a nossa cultura? O que cabe a nós? E aí nós temos um exemplo muito bonito. O Papa Francisco, há alguns anos atrás, celebrou a missa na Basílica de São Pedro com a comunidade congolesa. E aí, ali na Basílica de São Pedro, nós vimos um exemplo do que é inculturação. O Papa celebrou a missa de acordo com o missal da Diocese do Zaire, antiga diocese no Congo, e ali celebrou a missa com as músicas como cantam no Congo, né, na língua própria, nos dialetos nativos, com danças, como é próprio da cultura na África, com as pessoas com vestes, trajadas com vestes próprias daquela região, e o Papa celebrando com a comunidade congolesa. Não posso eu, aqui na minha palavra, vou celebrar a missa com o missal da Diocese do Zaire. Bom, a minha comunidade não é uma comunidade congolesa. Então, a inculturação parte desse princípio. Se celebra com aquele povo. É diferente, por exemplo, nós temos em São Paulo algumas paróquias, as paróquias pessoais. Então, nós temos, por exemplo, a paróquia pessoal coreana, São Kim Dae-gun, lá no Bom Retiro. Lá celebra-se a missa em coreano, porque se celebra para aquela comunidade, com as adaptações próprias para os coreanos que lá estão. Ou nós temos, por exemplo, a paróquia pessoal São Bonifácio dos alemães, que celebram em alemão, com as suas particularidades para a comunidade alemã. Então, perceber que a enculturação passa por esse princípio também. Indo mais adiante, a Constituição Sacrosanto Concílio vai nos dar as normas gerais para a reforma litúrgica. Em primeiro lugar, no número 22 do parágrafo 1º, vai nos recordar que a regulamentação da liturgia cabe somente à Santa Sé e, dentro daquilo que é previsto pelo direito canônico, ao bispo. Então, quem legisla sobre a liturgia? A Santa Sé, o Papa. O Papa, como nós dizemos no direito canônico, é o legislador universal. Então, é ele, e somente ele, quem legisla sobre a liturgia. Então, nós tivemos, há alguns anos atrás, o Papa Francisco decretou que se inserisse o nome de São José nas orações eucarísticas,
além da oração eucarística que já previa, a oração eucarística segunda, terceira, quarta, enfim. Então, o Papa, o legislador universal, prescreveu que se fosse feito assim. Então, não é o padre que faz por conta própria, não é o bispo que faz por conta própria, é o legislador universal, o Papa, o Romano Pontífice. E, claro, dentro daquilo previsto pelo direito canônico, que aí os interessados podem consultar o direito canônico, dentro do direito canônico prevê aquilo que cabe ao bispo dentro também da legislação sobre a liturgia. Depois, o parágrafo 2º vai dizer que dentro ainda das normas do direito canônico, cabe também alguma coisa às conferências episcopais. Então, as conferências episcopais, dentro daquilo que lhe cabe dentro do direito canônico, pode exercer a legislação sobre a liturgia. Nós temos um exemplo muito prático no Brasil, que é a questão do jejum, da abstinência de carne às sextas-feiras. A legislação universal prevê que se faça abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. A Conferência Episcopal, nossa conferência, CNBB, dentro das suas competências, comuta a abstinência de carne com uma obra de caridade. Se prevê que possa comutar, então substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade. Âmbito das conferências, previsto pelo direito. Depois, e isso é um ponto importante para nós, o parágrafo 3º. Por Sim. exemplo, também sobre isso, quando a conferência, então a CNBB, ela tira essas solenidades que caem no dia de semana. As solenidades não, essas principais festas de santos, por exemplo, que caem no dia de semana e transfere para que se comemore, por exemplo, no domingo. Isso também é Exatamente, a mesma coisa. coisa. Mesma coisa. É justamente o que cabe à conferência, dentro do seu direito de legislar sobre a liturgia, é o que lhe cabe. Isso é previsto pelo direito. A conferência faz essa adaptação para que justamente se celebre de maneira mais oportuna. Então, é o que nós falamos, é uma mudança em vista pastoral. Nós sabemos, por exemplo, se a Imaculada Conceição cabe numa quarta-feira, poucas pessoas vão à missa, porque não tem tempo, trabalho, enfim, longe. Se transfere para o domingo, por exemplo. Então, vamos celebrar no domingo, porque justamente está mais propício. Um exemplo, né? Ou por exemplo, a própria ascensão do Senhor. A ascensão de Jesus é celebrada e transferida sempre para o domingo. Nós pegamos o calendário, né, seria 40 dias após a ressurreição, a ascensão, e mais 10 dias o Pentecostes. Mas por uma questão pastoral, a ascensão do Senhor é transferida para o domingo, de modo que entre ascensão e Pentecostes não há 10 dias, mas 7 dias, porque é um domingo para o outro. Mas justamente uma adaptação pastoral para que o povo possa participar e celebrar este mistério importante da nossa fé. Muito bonito, viu, gente? Tem uma explicação muito lógica e oportuna para que todo o povo participe. A gente também precisa aprender isso para não sair também criticando, né? E falando coisas erradas só porque a gente acha. Então, exatamente. Super oportuno e pertinente, padre. Pois bem, ainda no número 22, o parágrafo 3º vai nos recordar algo que é importante. Diz assim o concílio: portanto, jamais algum outro, ainda que sacerdote, acrescente, tire ou mude, por conta própria, qualquer coisa à liturgia. Então, ninguém, nem mesmo o padre, pode tirar, acrescentar, mudar o que quer na liturgia. A liturgia está dada, é aquilo. Hoje eu não quero, não gosto dessa primeira leitura. Tira a primeira leitura. Não pode. Não é o padre que legisla sobre a liturgia. Não, vamos subtrair o salmo, vamos cantar um canto bonito. Não é o padre que faz isso, não é o padre que tem esse poder, né? Então, não pode. A liturgia precisa ser seguida. Caminhando. Até música, né, padre? Porque as músicas também precisam ser litúrgicas, né? Às vezes o Também, padre gosta isso muito. para não falar das músicas da missa que a gente canta nas missas, né? Pois é, que às vezes tem padre que gosta muito de uma música específica e coloca, mas a música não é litúrgica, né? Isso também precisa ser muito observado. Pois é, música religiosa nem sempre é música litúrgica. Também tem isso, né? Bom, caminhando mais adiante, o número 23 da Sacrosanto Concílio vai recordar justamente que a reforma litúrgica visa manter a autêntica tradição da Igreja. Por isso, se pede o concílio que se faça uma acurada investigação teológica,
histórica e pastoral acerca de cada uma das partes da liturgia que devem ser revistas. Então, que se faça uma boa investigação, por exemplo, teológica, e compreender aquilo que nós celebramos está de acordo com a teologia, né? E isso é teologicamente correto. Depois, histórica, então, isso é historicamente credível, faz parte, é importante. E depois, pastoral. E isso tem importância para a vida do povo, tem relevância. Então, se pede justamente que se faça essa investigação e que não se introduzam inovações, a não ser que uma utilidade autêntica da igreja o exija. Então, a reforma litúrgica buscou justamente simplificar a liturgia. Então, que não se coloque, não se acrescente nada, sem ter uma comprovada importância, uma comprovada utilidade à vida da igreja. Pois bem, depois, ainda adiante, ainda se pede na reforma, que, como nós vimos atrás, que deu uma ênfase à palavra de Deus. Então, o concílio pede justamente que o caráter bíblico da reforma seja levado em conta, né, para que, de fato, a partir da palavra de Deus, possamos nos nutrir de maneira mais oportuna. Então, recordar que, a partir da palavra de Deus, que nós encontramos os elementos para a homilia, os salmos que se cantam, a partir do espírito da palavra de Deus, é que justamente nasceram as preces, as nossas orações, os nossos hinos. Então, recordar a importância da palavra de Deus. Dentro dessa reforma litúrgica, nós encontramos a reforma também da palavra de Deus, que hoje nós encontramos numa estrutura em que, ao longo de 6 anos, nós passamos por boa parte da palavra de Deus, porque hoje a nossa liturgia prevê um ciclo bíblico estruturado em 3 anos, então, anos A, B e C, dedicados a Mateus, Marcos e Lucas, respectivamente, em leituras do Antigo e Novo Testamento, intercaladas entre anos pares e ímpares. Por isso, ao longo de 6 anos, passando 2 vezes pelo ciclo de cada ano, anos pares e ímpares, temos a oportunidade justamente de ler quase que toda a palavra de Deus. Então, assim se estabeleceu a reforma litúrgica partindo do caráter bíblico, tendo o Evangelho de João para as grandes solenidades. O número 34 da Sacrossanta do Concílio vai pedir justamente uma reforma na estrutura das cerimônias. Então, recordando aquilo que se pede da nobre simplicidade, pede-se ainda que se evitem repetições inúteis e que a liturgia seja adaptada à capacidade de compreensão dos fiéis, sem precisar de muitas explicações normalmente, né? Então, que a liturgia celebrada seja facilmente entendida pelo povo. E a partir desse pedido do Concílio Vaticano II, nós temos em 3 de abril, de 64, a Constituição Missale Romanum, com a qual o Papa aprovou o novo rito da missa, né? E os princípios e normas para o uso do missal romano, hoje conhecidos como a Instrução Geral do Missal Romano. Então, o novo rito, o rito que nós celebramos hoje, saiu oficialmente em 3 de abril de 64. Vejam, o concílio começa em 62, em 64 nós já temos o novo rito da missa. Tal foi o empenho, a dedicação na reforma litúrgica. Em 25 de maio de 69, nós temos o novo lecionário para a missa. Então, um pouco mais adiante, é uma reforma mais detalhada, se pediu justamente a reforma bíblica, e aí, nesse período, sai, então, o novo lecionário. Padre, para quem não sabe a diferença do missal e do lecionário. Bom, o missal é justamente o livro que tem o conteúdo da missa. Então, aquilo que o padre vai celebrar, as orações celebradas pelo padre. Deixa eu pegar aqui, tem um missal, uma versão do nosso antigo missal. É o que fica no altar com os senhores, isso, né, padre? O missal, esse aqui é o antigo missal, né? O missal que nós tínhamos antes do que nós estamos usando agora. Então, o missal romano, contém justamente todo o conteúdo da missa a ser celebrada. Então, aqui nós temos o nosso antigo missal, e aqui nós temos as orações eucarísticas, o conteúdo das missas. Então, a missa, nós sabemos, tem a oração da coleta, a oração sobre as oferendas, a oração após a comunhão, tudo isso aqui no missal. Tudo o conteúdo, os prefácios, as bênçãos,
todo o ordinário, todo o passo a passo da missa, tudo aqui no Missal. Ao passo que o lecionário reúne o conteúdo da palavra de Deus a ser proclamada na missa. Então, nós não lemos da Bíblia, nós extraímos da Bíblia as partes a serem lidas na missa. E essas partes formam o lecionário. E aí nós Que vai temos ficar no ambão. no ambão, o missal no altar, o lecionário no ambão. O lecionário nós temos ele dividido em 3 volumes. O primeiro volume com a liturgia da palavra para o domingo, então, primeira leitura, segunda leitura, evangelho, conteúdo da liturgia dominical. O segundo, para o conteúdo para a liturgia durante a semana, então, lecionário semanal. E o terceiro, nós chamamos lecionário santoral, porque é justamente o conjunto de leituras para as celebrações dos santos e missas votivas, enfim. Então, 3 lecionários, e assim se divide o conteúdo da palavra de Deus ser proclamada na missa. Pois bem, aí, indo mais adiante, o concílio vai pedir outros tantos pontos para a reforma litúrgica, como, por exemplo, a catequese litúrgica. Então, se pede justamente que a palavra de Deus seja abundante, mas também a catequese litúrgica seja abundante, que de fato se prepare o povo para celebrar, se faça um caminho litúrgico na catequese, para que aquilo que seja celebrado seja compreendido. E aí hoje se fala muito, por exemplo, da mistagogia, que é justamente a iniciação ao mistério celebrado, que a catequese e a liturgia não sejam realidades distintas, mas que caminhem juntas, de modo muito particular, que a catequese acompanhe o ciclo do ano litúrgico, é algo que se pede que seja levado em conta, então que se haja essa união. Também se pede, como nós falávamos há pouco, a questão do respeito ao costume dos povos, e isso também é importante, porque nós olhamos, por exemplo, algumas pessoas acham absurdo quando vem uma missa celebrada na África, pessoas dançando na missa. Não, mas que absurdo, né? A missa não pode, porque a missa é o sacrifício de Cristo, e fazem todo uma tempestade em copo d'água. Mas justamente o Concílio, quando fala da enculturação, e aí nós temos esse ponto também pedindo o respeito ao costume dos povos, é que cada povo possa falar com Deus, possa celebrar a sua forma. Lembrar que evangelização não é colonização. Então, mais do que romanizar a todos, é que todos possam também falar a Deus a sua forma, a sua cultura. Portanto, quando nós olhamos na África a dança, na celebração, não se trata de um desrespeito à palavra de Deus, não se trata de um desrespeito ao mistério celebrado, mas justamente é uma forma de expressar o seu louvor. O povo africano é um povo rítmico, né? É um povo que canta, dança e assim louvam a Deus. Né? Então, recordar que Davi cantava, dançava no templo do Senhor, dançou diante da arca. Né? Então, cada povo tem as suas particularidades. Claro, nós não dançamos, embora o nosso povo goste de dançar, não é algo que é essencial à nossa cultura, não é tão próprio da nossa cultura. Nós temos outras formas de expressar o nosso louvor, como, por exemplo, em alguns lugares, a questão das palmas. Fica sempre aquela divisão. Pode bater palma, não pode bater palma, e fica aquela guerra. Quem não bate palma é mais católico do que quem bate palma, e aquela coisa toda. Bom, as palmas são uma expressão muito própria da nossa cultura, uma maneira justamente de louvar, enfim, né, de agradecer. Nós, quando queremos agradecer, batemos palma, agradecemos a pessoa batendo palma. Então, compreender o que são justamente as realidades de cada cultura, isso também o Concílio pede que seja observado. Por fim, não menos importante, o Concílio vai recordar ainda mais adiante alguns caminhos que precisam ser observados na implantação da reforma. Pensem vocês, a reforma não foi de fácil aplicação. A reforma litúrgica custou muito para ser aplicada, porque de fato, como dizia um pouco atrás, imaginem 400, pelo menos quase 500 séculos, a igreja celebrando de uma forma, os padres já acostumados a celebrar daquela forma, em latim, enfim, de uma hora para outra tem que aprender a celebrar de outra forma. O povo passa a ouvir tudo na sua língua, o rito é diferente, né? Então,
foi um movimento muito exigente a aplicação da reforma litúrgica. Podemos dizer que, de certo modo, ainda não foi plenamente aplicada, porque muitas pessoas ainda insistem em apegos a coisas diante do concílio, enfim, então nós não temos 100% de aplicação da reforma litúrgica, mas o concílio vai nos trazer aí algumas coisas, alguns nortes importantes para a aplicação da reforma. O primeiro deles, os números 41 e 42, vai falar da vida litúrgica na diocese e paróquia. Então vejam, a liturgia vai nos recordar o concílio. Quem preza pela liturgia na diocese é o bispo. O bispo é o referencial da vida litúrgica da diocese, tendo a sua igreja catedral por justamente um modelo. Então, as paróquias, os padres, têm por modelo de celebração litúrgica o bispo e sua igreja catedral. Claro, com as devidas adaptações para cada lugar, porque também a liturgia episcopal tem particularidades do bispo, né? Então tem algumas particularidades da celebração episcopal que só cabe ao bispo, né? Por exemplo, a título de curiosidade, nós temos, por exemplo, o novo missal trouxe, recordando isso, a bênção solene, a bênção pontifical. Quem dá a bênção pontifical? O bispo. Porque na sua diocese o bispo é o pontífice. Então, a bênção pontifical nós vemos quando o Papa fala, né? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O Senhor esteja convosco. São os elementos da bênção pontifical. Quem faz isso? O Papa, o bispo, o padre não. Ou um outro exemplo, que nós temos às vezes em alguns lugares por aí, a entrada pontifical, a entrada solene do bispo na igreja. Quando o bispo está de veste coral, no nosso caso aqui, quando nós vemos o Dom Gilo, sobretudo nas ordenações episcopais, ele chega paramentado com as suas vestes cardinalícias vermelhas, a batina vermelha, a sobrepeliz, enfim, o barrete, tudo aquilo, a entrada pontifical. É recebido na porta da igreja, asperge de água sobre o povo, beija a cruz, caminha pela igreja, vai à capela do Santíssimo. Quem faz isso? Entrada pontifical? O bispo. O padre não faz. Às vezes nós encontramos algumas aberrações litúrgicas, por aí, alguns padres fazendo isso, né? O padre vai ser recebido na porta da igreja, beija a cruz, abençoa, entra de batina, sobrepeliz, barrete preto, alguns usam até cruz peitoral, como se fosse um bispo. Não, isso não cabe a nós. É a entrada pontifical ao bispo. Então, perceber também essas nuances. Há particularidades da liturgia episcopal. No geral, nos espelhamos no bispo e justamente na sua igreja catedral. E aí, indo ainda mais adiante, alguns pontos que o concílio pede que sejam observados na aplicação da reforma, o ordinário da missa, então o rito seja revisto, mas também as rubricas, o que cabe a cada uma. As rubricas são as letrinhas vermelhas que nós temos no missal, então que seja reformado tudo isso para que seja claro o que cada um deve fazer, a atenção à homilia, para que não seja omitida sem grave causa nas missas dominicais de dias santos. Então, o padre não pode não fazer a homilia nos domingos e nos dias santos sem uma grave causa. O que é uma grave causa? O padre está rouco, perdendo a voz. Precisa celebrar a missa, vai terminar a missa. Uma causa grave na qual ele pode omitir a homilia. Porque justamente para que consiga terminar a missa. Às vezes não tem um diácono que pode proferir a homilia no lugar do padre, então precisa subtrair uma causa. O padre, o senhor falou domingo e dias... E dia santo. Porque no dia da semana o padre pode omitir a homilia? Sim, então, é possível, embora não seja recomendado, não, claro, sempre se pede que se faça ao menos uma breve homilia, mas é possível que o padre não faça a homilia. E, às vezes, nós temos, por exemplo, a realidade das paróquias que celebram missa meio-dia, e aquela missa um pouquinho mais rápida, porque o pessoal que vem no horário de almoço e tal. Então, são casos que o padre pode omitir a homilia. Porém, não é recomendado. Se pede que pelo menos uma breve homilia se faça. Mas nunca em domingos e dia santo sem grave causa. Né? Então, eu não vou deixar de fazer homilia porque eu quero ver o jogo do Palmeiras. Não cabe, né? São coisas absurdas, né? Depois, também a restauração da oração comum, ou seja, a oração dos fiéis, né? O concílio restaura isso que era uma realidade da igreja dos primeiros séculos. Então, nós falávamos no começo a busca
pelas fontes do cristianismo. Então, que se restaure a oração dos fiéis pelas diversas necessidades da igreja e do povo de Deus. Também a participação da missa toda aos domingos e dias santos, porque antes nós chamávamos a missa dos catecúmenos, então eles participavam até a liturgia da palavra e não participavam do resto, porque ainda não tinham os sacramentos da iniciação cristã, né? Então, ficavam até a liturgia da palavra e saíam. Então, se pede que justamente tenha a participação na missa toda, mesmo aqueles que ainda não receberam os sacramentos da iniciação cristã, que possam participar da missa inteira aos domingos, participar da missa toda, né? Claro. Depois, o concílio ainda pede uma reforma dos outros ritos. Então, nós vamos ver toda uma reforma feita nos rituais do batismo, por exemplo, no ritual do batismo se pede uma revisão do ritual, se pede que o rito esclareça com o papel dos pais, dos padrinhos. Então, também se pede que se faça um ritual para acolher na igreja aqueles que foram batizados validamente em outra fé. Também temos essa realidade. A igreja considera lícito alguns batismos feitos em outras igrejas, desde que o rito seja, a fórmula do batismo seja a mesma, que batiza o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se pede um rito para acolher estas pessoas, a possibilidade também de abençoar a água do batismo nos outros dias que não só no Sábado Santo, porque antes a água do batismo só era a água do Sábado Santo. Então, se abençoava a água e se guardava o tonel de água por o ano inteiro. Imaginem a qualidade dessa água, a salubridade dessa água guardada o ano inteiro, né? Depois também a reforma do ritual da crisma, da penitência, da unção dos enfermos, sobretudo para trazer a consciência do que é a unção dos enfermos, que não é um ungir para a morte, mas um ungir para a vida. A reforma do ritual de ordenação, seja dos padres, seja dos bispos, né? E aí o número 76 vai pedir que na sagração episcopal, por exemplo, todos os bispos imponham as mãos sobre o novo bispo. Antes se pedia que 3 bispos impusessem as mãos. Então, o bispo ordenante e 2 coordenantes. Agora, que todos os bispos imponham a mão sobre o novo bispo, por exemplo, né? A reforma do ritual do matrimônio, esclarecendo o papel de marido e esposa. Também a reforma do ofício divino, a liturgia das horas, e mesmo a reforma do ano litúrgico, trazendo o domingo como o ponto alto da celebração. Enfim, para fechar o nosso estudo sobre o Sacrosanto Concílio, o que o concílio faz é pedir que a liturgia seja renovada, seja adaptada para uma melhor compreensão do povo, uma melhor celebração e, sobretudo, para que o mistério celebrado seja condizente com o mistério vivido. Então, que o povo possa viver aquilo que celebra. Para viver o que celebra, precisa compreender. Não se vive, não se ama aquilo que não se conhece, que não se compreende. Então, o grande desejo do concílio nunca foi romper, destruir o que era passado. Pelo contrário, é adaptar para que o povo possa celebrar melhor. A liturgia não muda. O que muda é a forma de celebrar. O conteúdo é sempre o mesmo. Continuamos celebrando paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo em todos os sacramentos, em toda a liturgia. Então, que isso fique muito claro para nós. O que nós celebramos é o que a igreja sempre celebrou e continua celebrando há mais de 1000 anos. Amém. E sempre para o bem do povo, do povo de Deus, né? Maravilha, padre. Bom, pessoal, para quem chegou agora no finalzinho, ou né, no meio, enfim, que não estava aqui desde o começo, o padre falou que estudarmos, não é, esses documentos conciliares nos dá a oportunidade de lucrar a indulgência. Então, que maravilha, porque além do estudo ter sido maravilhoso, muito esclarecedor, como todo mundo está comentando aqui, foi mesmo, padre. A gente ainda tem esse presente, esse tesouro da igreja, né? De poder agora, cumprindo os requisitos, como o senhor falou, né? Eucaristia, confissão, rezar nas intenções do Santo Padre, não é? Aqueles requisitos, a gente lucra indulgência, porque pudemos estudar para conhecer melhor, para amarmos e vivermos, né, padre? Esse é o Justamente. intuito, né? Durante todo esse ano santo, foi um presente que o Papa Francisco nos deu, até para justamente revivermos o concílio, essa oportunidade. Durante o ano santo, estudando os documentos do concílio, cumprindo os princípios pedidos para as indulgências,
a gente pode lucrar a indulgência plenária também. Maravilha, esse ano santo é muito especial mesmo, né, padre? Muito, muito, muito mesmo. Nossa, que maravilha. Então a gente aproveite de tudo isso, pessoal, porque não tendo extraordinários é a cada 25 anos, certo? Exatamente. É isso mesmo. A gente já faz conta agora, né, gente? Quantos anos a gente vai estar no próximo? Então vamos aproveitar agora. Agora só em 2050, não tendo nenhum jubileu Nem extraordinário. vai. É isso mesmo, padre. Então, maravilha, Padre Iago. Olha, muito obrigado por esse tempo que o senhor dedica aqui a nos ensinar, né, esses documentos tão importantes. Uma alegria receber o senhor aqui, o senhor sabe disso. Também quem veio hoje a convite do padre, sejam sempre muito bem-vindos aqui no Deus Convida, que é um lugar de encontro de todos, né? O nosso carisma é esse encontro de todos os carismas. Então, é uma alegria mesmo a gente, nessa diversidade, rezarmos pela unidade da igreja. Padre, agora a gente pede então a sua bênção, se o senhor quiser Pois fazer uma bem, oração. vamos pedir à Virgem Mãe de Deus que nos ajude, ela também nos ajude a acolher aquilo que a igreja nos ensina, ela que é sede da sabedoria, que ela nos ajude a acolher, a viver esse mistério da nossa fé, celebrar melhor, para vivermos melhor as graças que Deus tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Maria, sede da sabedoria, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe de Deus, sede da sabedoria, do seu esposo, Senhor São José, dos santos padroeiros de nossas paróquias e comunidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que o Gente, já Senhor Todo-Poderoso estamos, né? nos conceda uma noite tranquila, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Que assim seja, Padre. E já rezamos as vésperas de São José. Já rezamos as primeiras vésperas de São José. Então, né, já estamos aí também nessa proteção, nessa intercessão linda do glorioso São José. Padre Iago começou, né, essa caminhada sacerdotal, ficou um tempo na paróquia de São José, não foi, padre? Ou foi antes? Diácono. Enquanto diácono, estava na paróquia de São José do Belém, mas também, o primeiro mês de padre, eu comecei também lá na paróquia. Minha primeira missa celebrei na paróquia de São José do Belém. Que Que... esse ano, na nossa arquidiocese, é também igreja jubilar. Então, Ah, aqueles que quiserem poderão visitar a paróquia São José do Belém. Amanhã, das 8 da manhã às 8 da noite, a cada 2 horas, terá missa na paróquia São José do Belém, celebrando São José. Eu celebro às 18 horas. Nós temos missas 10 da manhã com Dom Edilson, bispo da região Lapa, e depois às 14 horas, se me falha a memória, com Dom Cícero, que é o bispo da região Belém. que bacana. Então o senhor vai para lá amanhã? Às 18 horas celebro lá a missa de São José. Que alegria para os paroquianos e para todos que forem. Muito bom. Padre, então, muito obrigada. Já aguardamos aqui o próximo mês. O padre vem uma vez por mês nos trazer sempre, então, um documento papal, uma encíclica papal. E a gente já espera com muito carinho a sua volta, padre. Muito bem, muito obrigado pelo convite, como sempre. Obrigado pela acolhida. Que Deus abençoe todos que estão nos acolhendo. Eu conheço alguns rostinhos que estão aparecendo que eu conheço ali. Que Deus abençoe a todos também. Obrigada também a cada um de vocês que vieram, porque se vocês não vêm, a gente não tem como fazer, né, padre, esses encontros. Então, exatamente. E os que vão acompanhar depois também, né? isso também. Então, muito obrigada a todos, gente. Uma boa noite. Tchau, tchau. Deus Tchau, padre. abençoe, Bia. Amém. Tchau, gente. Boa noite.